Olá, boa tarde a todos. Hoje eu estou recebendo em nossos estúdios o ex-vereador, ex-prefeito Geraldo Salles Bambu. Já foi coordenador de campanha, já trabalhou em todas as situações de campanhas eleitorais na cidade de Mariana, com uma larga experiência política. E assim como eu fiz há pouco tempo, né, acho que vamos colocar uma semana, sobre a palavra franca de Rômulo Passos, sobre toda essa trajetória política de Mariana, eu achei bacana chamar o Bambu aqui para a gente ter um bate-papo, até mesmo porque até agora eu não entendi o porquê que o seu partido PDT não está apoiando ninguém para prefeito neste ano. Bambu, é um prazer muito grande receber você aqui na TV Ponto Final. Eu que agradeço o convite, Rômulo, e parabenizo você e toda a sua equipe por esse trabalho realizado durante esse período eleitoral, trazendo os candidatos aqui para mostrar para a população marianense as suas propostas. Obrigado pelo convite, mais uma vez, e parabéns a você e toda a sua equipe. Obrigado. Nós estamos aqui para atender a todos e realmente de uma importância tão grande como para o nosso futuro, tanto quanto aos vereadores, como também prefeito de Mariana. Então era mais do que justo, né, abrir as portas para todos aqueles que quiseram e puderam vir, para poder apresentar um pouco das suas ideias. O Bambu, de uma forma bem rápida e objetiva, eu gostaria de conversar com você, pela experiência política que você tem na cidade de Mariana, sobre alguns pontos que me chamou muita atenção e como vou convidar também outras pessoas para falar um pouco dessa política de Mariana. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar, o porquê do seu partido não apoiar ninguém este ano para prefeito? Rômulo, o PDT tem 44 anos de história. Pelo qual você sempre esteve nele, né? 40 anos, nós estamos há quase 40 anos filiados ao PDT, nosso único partido eterno, Leonel Brizola. Uhum. E é o partido que defende o trabalhismo e a educação. E é a primeira vez na história de Mariana que nós não apoiamos nenhum candidato a prefeito. Eu quero justificar o motivo. Nós estávamos com um projeto de apoio ao prefeito Celso Cota, porque entendemos que Celso tinha uma possibilidade muito grande de reeleição, até por tudo que ele fez e prestou à nossa cidade. Era um momento importante estar apoiando o Celso naquele momento. Infelizmente, por motivo de saúde, ele afastou e nós apresentamos um candidato. Teve um filiado do partido, um menino novo, bem intencionado, com propostas boas para a nossa cidade, e nós apoiamos a candidatura dele. Você não falou, não vou falar, Cássio de Cassinho. E nós tínhamos... Cassinho de Cássio. E nós tínhamos também 2 membros do partido, que eu, inclusive, entrei em contato com ele, que eu tentei colocá-lo como candidato também, que é o doutor Márcio Galvão. Você sempre foi simpático à pessoa dele. E o doutor Antônio Carlos, ex-promotor de justiça, pelo qual mando um forte abraço. São pessoas, eu acho que Mariana precisa, João, nesse momento, de uma mudança na maneira de fazer política. Como nós não conseguimos viabilizar nenhuma candidatura própria, houve um consenso no partido de apresentar somente candidatos ao legislativo. E eu quero dizer por quê. É até importante isso, porque o nosso compromisso não é com o prefeito A ou B, mas é com você, cidadão marianense. O compromisso dos candidatos e dos vereadores eleitos do PDT vai ser com a população de marianense e com a nossa cidade de Mariana. Então, cada vereador pode votar em quem quiser, apoiar quem quiser. Quanto a essa questão, o partido só definiu que não indicaria o candidato a prefeito. Nós liberamos. No caso. Nós liberamos todos os candidatos, mas a maioria seguiu a orientação do partido. Hoje nós temos a maioria com a candidatura própria, independente, sem apoiar nenhum candidato a prefeito. Lógico, Romulo, o candidato eleito pela população a gente respeita, eu tenho certeza que procurará o partido para conversar. Mas nós temos a linha
de demandas da nossa sociedade que nós não abrimos mão. Por exemplo, o problema maior da água, habitação, educação e saúde são prioridades para o PDT. Nós temos uma linha de atuação. Se o prefeito escolhido pela população marianense quiser conversar, dialogar, estaremos à disposição para dialogar, apoiar, desde que também defenda os anseios do nosso PDT. Você esteve prefeito de Mariana e participou de todas as administrações, desde a época de Cássio Brigolino, Cássio João Ramos, Celso, enfim. Qual que é a sua avaliação, de uma forma bem rápida? O que você percebeu, o que você entendeu após Celso anunciar que não seria mais candidato, mas, por um outro lado, ele não conseguiu fazer um candidato a prefeito. Teve 4 tentativas em vão, que eu acho que foi uma perda de oportunidade. Se eu faltar no nome aqui, você me corrige. Gerson Cunha, Bruno Mol, Zezinho Salete, Cristiano Vilas Boas, Cassinho. O próprio... Não, Cassinho não digo porque não chegou acertado, mas esses nomes chegaram a ser praticamente, inclusive, candidato, e que não durou uma semana. Qual que é a sua avaliação desse imbróglio que houve no grupo, de um chapão que o Celso montou, estava com 9, aí depois sim trouxe o Cassinho, depois trouxe Gerson Cunha, depois trouxe Bruno Mol, e não conseguiram montar uma chapa? Ô Rômulo, é uma pergunta interessante, porque todos esperavam do Celso estar candidato à reeleição. Quando veio o motivo da saúde dele, eu inclusive questionei, eu pedi que deixasse para anunciar mais próximo à eleição e preferiram fazer daquela maneira que foi feita. E quando você não prepara um grupo para ter o candidato próprio, ficou muita gente perdida. Vários colocaram o nome à disposição, mas eu acredito ali que a vaidade do PSDB é que impediu as negociações. O Celso empenhou demais. O Celso chegou a declarar o apoio ao nosso candidato do PDT, mas os vereadores do PSDB impediram, porque eles queriam que o voto da legenda os ajudasse nas eleições. E uma coisa que eu tenho prestado muita atenção na política de Mariana é a falta de ética na política. Eu falei sobre isso. Infidelidade partidária. As pessoas utilizam o partido como instrumento para se habilitar a ser candidato, mas não tem nenhum compromisso com o partido. Você vê que a maioria troca de partido como troca de roupa. Isso está trazendo a descrença do eleitor com o próprio político. Eu acho que só o político pode reverter isso. E é um dos motivos que nós entendemos que, nesse momento, seria melhor lançar candidatos só ao Legislativo para representar o cidadão, os anseios do cidadão marianense, e não apoiar nenhum candidato a prefeito. Ô Bambu, mas no caso aí eu te pergunto, você acha que, independente de todas essas questões e até a vaidade de alguns, você não acha que deveria o PSDB ter um candidato? Que seja até para perder, mas como você avaliar isso a nível de grupo? Como é que pode 9 vereadores, juntou todo mundo para nada? Ô Rômulo, eu também fiquei assustado de não ter candidato no PSDB, porque a maioria ali defendia essa possibilidade. Mas, na verdade, a gente lá do PDT estava percebendo que, nesse momento, seria melhor você ter um candidato não político, fora da política, com proposta diferente, com ideias diferentes. O sentimento nosso, Rômulo, hoje como político, e estamos muito tempo na política de Mariana, é que nós temos 10 anos de retrocesso na gestão pública, Rômulo. Então você tem muitos problemas acumulados que não serão, 8 anos não serão suficientes para resolvê-los. Não serão. Realmente, quanto a isso aí, não é fácil. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, não sei se você teria uma visão sobre esse fato,
Roberto Rodrigues, do nada o PL caiu no colo dele, se lançou candidato, vamos colocar aí com 30 dias. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Ô Romulo, eu acho que como nós tivemos dificuldade no lançamento do candidato próprio, exatamente, com a desistência de Celso, eu acho que foi muito em cima da hora o lançamento da candidatura do Roberto. Roberto, quando administrou a cidade, fez uma administração até boa. Sempre elogiei sobre isso. Mas o que eu vejo no Roberto é um grande gestor, mas não é político. O que falta dele é um pouco de política. Eu acho que foi um erro deixar muito para cima da hora, porque a eleição é um período muito curto, 45 dias esse ano. E não dá para você mostrar para a população marianense tudo que deve ser feito e como ser feito. Nem para visitar todas as comunidades você consegue visitar em 45 dias. Apesar de que, Romulo, a gente está vendo que o mundo está evoluindo e hoje a maneira de chegar nas casas das pessoas é através da mídia. Do que você está fazendo aqui. Talvez uma visita, uma entrevista com você, ela vale por 10 visitas, né? Mas você tem que modificar o seu jeito de fazer política. Eu acho que Mariana está precisando disso, mudar a maneira de fazer política. Eu falo para algumas pessoas, né, até de uma forma rindo, que Roberto Rodrigues está com raivinha de mim, né? Somos amigos, gosto muito dele. Eu sempre reafirmei aqui no meu programa, é um cara inteligentíssimo, fez uma boa administração, não perseguiu ninguém, fez uma administração boa, deixou 80 milhões em caixa, enfim. Mas, por um lado, até gostei do Roberto ter vindo candidato, porque ficaria muito sem graça também, né? Até por questões de democracia, Juliano sozinho, embora que já tenha um Bruno lá com a Patrícia, né? Então foi até bom que fica tendo 3 candidatos que vença o melhor, né? Mas do meu ponto de vista também, eu tenho pregado isso muito para o meu amigo Roberto Rodrigues, que está brigado comigo, mas depois da eleição eu já falei que ele vai voltar a ficar de boa comigo. E eu acho que deveria ter mais candidato. Tinha que ter, Marina está precisando disso. Estamos num exatamente, país democrático e eu acho que faz parte da democracia deixar mais opções para a população escolher o seu representante, o seu gestor. Mas Roberto tem grande possibilidade, sim, de vir ser de novo prefeito, mas tem que ser mais político, tem que vir com mais tempo, realmente em cima da hora, no último segundo do tempo é complicado, né? Mas eu desejo sucesso a todos os candidatos e que vençam o melhor. Geraldo Salles Bambu, estamos aí na reta final. Eu gostaria de fazer uma pergunta, vamos colocar que você hoje é o candidato a prefeito. E eu tenho visto, né, pronunciamento e projeto de todos os candidatos. Você, pela experiência que já passou pela prefeitura, eu vou te fazer algumas perguntas rápidas. Eu gostaria que você colocasse, no seu ponto de vista, o que você faria. Eu até tenho que cobrar disso, vou cobrar amanhã de novo, porque prometer está todo mundo prometendo. E agora eu estou querendo saber o seguinte, quando vai ser resolvido? Né? Por exemplo, problema de água, todo mundo já tem a solução. Tá, mas para quando? Para mais 4 anos? Então eu te pergunto, água, aonde que está o problema e o que você faria num prazo curto que Mariana não está aguentando mais ficar sem água? Romulo, o problema da água de Mariana hoje, e eu falo que é falta de vergonha dos políticos. Tem político batendo na porta do cidadão, em vez de pedir voto, devia estar pedindo desculpa. Porque em 2011 nós deixamos um projeto a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Mas eu quero voltar um pouco no tempo, Romulo. Eu quero dar os parabéns ao Cássio Brigolino por ter feito a ETA Sul no ano 97. Quero parabenizar o prefeito Celso Cota por ter feito a ETA do Seminário e a ETA do Cabana 2. Então são duas pessoas que realmente preocuparam e tentaram resolver o problema de Mariana. Agora, de 2007 para cá, Romulo, não fizemos o dever de casa. A solução para o problema da água é a captação da água do Cibrão. Não é nem captação, Romulo, é você ter que fazer uma barragem lá para você ter uma reserva de água. Eu estive lá 30 dias, porque no período
eleitoral, todo mundo pergunta como seria a solução da água de Mariana. Eu fui lá conferir se a água tinha secado ou não. Lá tem água em abundância. Nossa cidade é uma cidade rica em recurso hídrico, Romo. Eu sempre falei isso. Para mim, Mariana não tem problema de água. Para minha surpresa, a área hoje é da Samarco. Uma empresa que aumentou em 30% a nossa população. E eu tenho certeza, Romo, que a Samarco, BHP e Vale juntas resolveria o problema da água. Basta o prefeito dialogar com essas empresas, porque se ela traz o aumento da população, que aumenta a nossa demanda na saúde, na educação, na água, no uso da água, eu tenho certeza que elas serão parceiras nesse projeto. Faça a barragem, traz a água, aumenta a capacidade das ETA ou faz uma ETA nova, Romo. E você tem condições de fazê-la num lugar alto, que você distribui água para toda a cidade de Mariana. Então, eu acredito que essa é a solução viável, dá para fazer, basta dialogar com as empresas. E eu não tenho dúvida nenhuma, mas nenhuma, que a Samarco o faria com o maior prazer e custo baixo, né? Eu fiquei surpreso ontem, quando o Celso me falou que está atuando da melhor forma possível no que diz respeito à falta de água, e colocou aí média de 120 caminhões pipas. Tem gente aí realmente enriquecendo com isso. E tem as más línguas que fala que tem muita gente interessada nisso aí. Tem vereador, tem secretário, entre outros aí, que estão tendo muito carro-pipa aí ganhando dinheiro. Não estou nem desmerecendo os profissionais não, porque é uma prestação de serviço, né? Estão sendo pagos e tem que ser muito bem pago. Mas poderia estar economizando tudo isso e oferecendo uma boa água para todo mundo, né? Em quantidade e qualidade. Exatamente. Para o cidadão marianense. Nós temos um outro problema, o Bambu, que eu estou vendo até nas redes sociais de Ouro Preto, falando em campanha, sobre a questão do tarifa zero, né? Do ônibus coletivo gratuito que é em Mariana. E eu vi algumas campanhas lá de promessas de governo, de alguns propondo, inclusive, de colocar uma tarifa mais barata e não gratuita. Tipo aí, R$2. Eu acho que isso seria muito bacana para Mariana, porque até para organizar esse transporte, né? Muita gente usando indevidamente, até para passear, enfim, um punhado de questões. Qual que é a sua avaliação hoje nessa questão do transporte tarifa zero? Ô Romo, nós participamos, nós estávamos na campanha do Nilton quando foi aventada essa proposta. Você lembra disso? O Nilton, inclusive, no início resistente, mas depois foi convencido pela equipe, pelo grupo, e foi até registrar em cartório a proposta. Mas não foi a proposta que nós defendemos, Romo, não é que está hoje acontecendo na cidade de Mariana. Você, para colocar o tarifa zero, você faz o transporte por sua conta. Então você não poderia, Romulo, fazer da maneira que foi feito o processo licitatório em Mariana. Você fez nós fizemos a concessão do transporte público se ele paga. Se você aluga o ônibus, Romulo, você vai ficar o custo mais barato, vai poder colocar mais ônibus. Então você fez uma concessão, aumentou o preço da passagem e paga por aquele preço. Vou dar exemplo para você. No distrito de Vargem tinha um proprietário que tinha um ônibus lá alugado para o município no início. Exatamente. Custava para o município 14 mil. Hoje se paga quase 40. Então o custo é muito alto, o atendimento não é bom, porque é uma vergonha você ver ônibus extremamente lotados, as pessoas correndo risco, inclusive, com transporte público. Nossas ruas, nossas ladeiras já não são apropriadas, Romulo, para o transporte público. E quando você vê um ônibus descendo uma serra, uma ladeira, né, com excesso de passageiro, excesso de peso, é realmente preocupante. Pode acontecer um acidente e com grave consequências, Romulo. Então a gente tem que prevenir antes. Eu acho que a proposta é boa, é válida, mas precisa se adequar, precisa melhorar e muito. Ou coloca mais ônibus, com o mesmo custo dá para fazer, é só fazer corretamente. Eu até, Romulo, me estranha os órgãos fiscalizadores
não ter entrado nessa situação ainda, porque você fazer o Também transporte por sua conta, por que fazer o processo licitatório para a concessão? Também sou totalmente contra isso. E nós até conversamos sobre isso antes. Não estou aqui desmerecendo nenhum órgão da prefeitura e muito menos da Transcota. Eu estou em Mariana tem 30 anos. Eu nunca vi uma fiscalização no ônibus. Nunca ouvi falar de um fiscal. É tudo fictício, tudo pesquisas, como é que fala? A palavra aqui no momento fugiu. Mas assim, dados concretos de número de usuário, tudo, condições dos ônibus, infelizmente isso nunca foi demonstrado com clareza, nem por parte da Transcota e nem por parte da Prefeitura de Mariana. Se escuta muito em números subestimados, né, Rob? Tudo, com certeza. Tudo é calculado, mas assim, pesquisa mesmo, a gente está longe de ver isso. Tem outro assunto, Bambu, que eu achei muito interessante, eu gostaria de te perguntar, em rápidas palavras, que é o problema gravíssimo que nós temos de moradia, né? Nós estamos com um problema aí desses preços de aluguéis altíssimos, devido à falta de moradia, essa quantidade de gente que vem para a cidade de Mariana e que vai aumentar muito ano que vem com esse projeto da Samarco aí. Qual que seria a solução do problema, hein? Rômulo, definitivamente. 2011, estivemos na prefeitura 8 meses. Habilitamos a cidade de Mariana por Minha Casa Minha Vida. Eu me lembro que, na sequência, Roberto também trabalhou em cima dessa proposta, mas até hoje nenhuma casa construída do Minha Casa Minha Vida. 4 anos atrás, estávamos lá no SESI, Minas, no SESI ali, apresentando um projeto maravilhoso, com 1.600 apartamentos. Lá tem 30 milhões enterrados, Romulo, né? 16 milhões do custo do terreno, mas eu acho que 17 milhões da terraplanagem, que estão lá, uma vergonha o que fizeram lá, nenhum apartamento construído. E eu acho, Romulo, que a solução hoje não é crescer também para aquela área. O crescimento de Mariana hoje ele tem que ser direcionado para Bandeirantes e Padre Viegas. A nossa proposta de 2011 era essa. É você ofertar lote em condições, casa populares, do Minha Casa Minha Vida. Você vê que tem Piranga, tem casa do Minha Casa Minha Vida, Diogo tem, Acaiaca tem. Só Mariana que não tem. Ouro Preto tem, Mariana não tem. Isso é o quê? Falta vontade política. Quando a gente fala que Mariana teve e tem 10 anos de retrocesso, é por essas questões, Romulo. E hoje, coitado de quem tem que pagar um aluguel, porque uma moradia que vale aí R$800, a pessoa está pagando R$1.500. Aí outro problema, Romulo, que ele tem que ocupar, ele tem que invadir. Mais de 6 mil fizeram inscrições para os 1.600 apartamentos. E hoje, para ver que a necessidade é tanta que 6 mil pessoas precisam de moradia. De moradia. Aí você tem que ocupar. Aí você tem que fazer o REURB, urbanizar. A urbanização fica mais cara para o município. Quando você tem aí a falta de planejamento. Nós criamos a secretaria, Romulo. Infelizmente, a Secretaria de Planejamento hoje está preocupada em fazer licitação. Não é só fazer licitação, não, né? Pagando as contas, acertar as contas, como agora o Danilo, né? Pelo qual mandou um abraço, pegou a Secretaria de Planejamento, final de mandato, nada mais do que para fechar as contas. Como também falamos antes do programa sobre isso, a própria palavra fala planejamento. É para planejar, projeto a longo prazo, 4 anos, 8 anos, e na verdade eu estou 30 anos, Mariana, eu ainda não vi o planejamento, planejar mesmo de verdade. Esperamos, né, que no próximo governo, que o prefeito faça realmente funcionar, porque é um setor mais importante da prefeitura hoje, é realmente o planejamento. Um outro assunto que eu tenho falado muito, Bambu, gostaria de ver a sua opinião, que eu sou totalmente contra, é os alojamentos na cidade de Mariana. Não sou contra nada aos profissionais que estejam trabalhando para o crescimento de nossa cidade. Mas a forma, para mim, é totalmente errada. Tem casa de residência de 2, 3 quartos, morando 50 pessoas, um em cima do outro, sem dar condições a esses profissionais. E o que é pior, aí vem um problema de água, um morador que chega em casa, que com a compra de supermercado não tem como parar o carro, que está cheio de caminhonete,
você é contra ou a favor? Tem várias cidades, inclusive, que hoje é proibido alojamento no centro da cidade. Os alojamentos são construídos na empresa com todas as condições de saúde, estrutura e alimentação para os mesmos. Com certeza, Romo. Tem cidade que, inclusive, proíbe carros de mineradoras entrar na cidade. Pois porque ela traz, além de aumento do trânsito, ela traz sujeira para a cidade. Boa ideia isso ela aí. trabalha na mineração o dia todo, chega à tarde, ela está trafegando na cidade, sujando a cidade. E aí você traz aquela poeira e o cidadão maranhense que está respirando aquele ar impuro vai causar onde? Despesa na saúde, Romo. Bem lembrado de tudo que você falou, hein? Então, aí com toda essa falta d'água, imagina a quantidade de carro que está sendo lavado dentro de Mariana. Dentro de Mariana. Então, são problemas, homem, que precisam de vontade Não é política. fácil. Vontade. Eu acho que é uma boa gestão, resolve. Isso falta diálogo com as empresas, Romo. Isso é diálogo, entendimento com as empresas. Eu tenho certeza que Vale, BHP, Samarco, ela não quer deixar essa imagem, ela não quer deixar esse sentimento. O que precisa é sentar à mesa e buscar soluções em conjunto. Meu amigo Geraldo Salles Bambu, você está de férias, digamos, né, da política. E tive informações que no próximo ano você já está apto a retornar à política de Mariana. Eu vou guardar esse vídeo, porque se vier candidato, eu vou te cobrar tudo isso que você está falando hoje. Resumindo, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, caso alguma coisa que você acha de importante falar para o povo de Mariana, e fazer suas considerações finais. Rômulo, eu gostaria muito de falar de dois assuntos importantes, rapidinho. Em 2011, nós buscamos 2 creches. Eu estive com o ministro Haddad. Educação. Trouxemos 2 creches para o nosso município. Mas a demanda é tão grande, homem, que de lá para cá nenhum investimento em creche. E eu quero dizer para cada cidadão marianense que é o compromisso do nosso partido, dos nossos vereadores que serão eleitos, que nenhuma criança vai ficar fora da creche. Sabe por quê? Parabéns. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a obrigação do município é ofertar a vaga na creche. Ótimo. E nós vamos cobrar do prefeito eleito que cumpra o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Determina. A saúde também, Romulo, é um problema sério no nosso município. Nossa, eu esqueci de falar sobre a questão da saúde. Nós temos hoje, em 2011, nós iniciamos e concluímos a unidade básica de saúde do São Antônio. Nós temos 8 anos com a unidade sendo construída no bairro Rosário, Romulo. Nós deixamos um projeto do Centro de Especialidade Médica, Romulo, por interesses de uns e de outros, não foi concluído, uma obra que nós chegamos a buscar o recurso. Tanto a Antônia Nassasias me ofereceu o recurso que eu pedi, o município ficou de mandar o projeto com a mudança na planilha do custo, não enviaram. Paulo Abiaco, fiz o mesmo pedido para Paulo Abiaco, passei para o prefeito à época, também não foi enviado para o Paulo Abiaco a planilha de custo. Eu acho que faltou interesse e é uma situação que precisa de ser resolvida, Romulo. Mas nas considerações finais eu quero pedir ao cidadão marianense que vá no domingo escolher o seu candidato, porque o voto tem consequências. Só daqui 4 anos que você pode modificar. Estou falando isso todo dia. Eu quero fazer um pedido especial para os nossos candidatos. Os nossos candidatos começam com 12. Eles não têm compromisso com o prefeito A ou B. Eles têm compromisso com você, marianense. E eu, especialmente, não poderia deixar de pedir o apoio aqui para o meu irmão, que o número dele é 1, 2, 3, 4, 5, e eu estarei no gabinete dele os 4 anos, e eu posso garantir uma coisa para você, o PDT terá candidato a prefeito na próxima eleição. Oh, que bom, com certeza, quero mandar aqui um forte abraço para o seu irmão, né, Zé Salles, desejamos sucesso, não só ele, mas todos os outros. E é muito importante isso, Bambu, que você falou, que é dar consciência do voto. Esses dias eu estou vendo todo tipo de comentário. Que fulano foi comprado. Que fulano está recebendo X por cada citru.
Ah, que fulano tem no posto de gasolina. Gente, é o velho ditado, receba tudo isso. Mas na hora que você for sair de casa, você lembre realmente o valor disso tudo por 4 anos. Então, quem vai definir o futuro de Mariana, falo isso aqui todo dia, é você, cidadão marianense. Como vem falando, que não é só da importância de votar, não. É uma coisa, Bambu, que Mariana está precisando. Ganhou? Ótimo. Agora vamos cobrar e ser mais participativo. Reclamar em redes sociais que prefeito ou vereador não está fazendo é uma coisa. Agora você participar, cobrar, ir em reunião de Câmara, cobrar é outra coisa. Eu quero aqui agradecer a sua presença mais uma vez. Convivo com você desde quando eu cheguei em Mariana, desde 1995. Você sempre foi uma pessoa atuante na política de Mariana, sempre presente. Na época do Castro, trabalhamos contrário, que eu fiz a campanha de Newton Godoy, não sei se você lembra, uma campanha maravilhosa para mim, foi, não porque eu fiz, foi a campanha mais bonita que teve em Mariana. Democrática, bem acirrada, perdeu, acho que foi por 26 votos. 26 votos. Foi assim, essa campanha ficou na história de Mariana. Ninguém matou ninguém, ninguém ficou inimigo de ninguém, e até hoje nós lembramos dessas boas épocas. No mais, eu quero desejar a todos aqui um ótimo final de semana, podendo voltar a qualquer momento, não esquecendo do seu voto consciente. Aqui quem fala é Rômulo Passos, do Jornal ITV, ponto final.